Pensar em neonatologia também é pensar na prevenção de hipotermia. Além disso, a hipotermia ela traz para o recém-nascido um aumento em 64% de chances desse bebê desenvolver enterocolite necrosante, distúrbio ácido básico. Esse bebê pode apresentar desconforto respiratório, síndrome do desconforto respiratório, hemorragia perintraventricular, enfim, são tantas complicações que somente pela hipotermia esse bebê pode ter que a gente pensou então em desenvolver esse protocolo. A gente ia recepcionar um recém-nascido que era termo, 38 semanas, mas era cardiopata. Ele tinha síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico, uma das cardiopatias mais graves, né? E que precisava de transferência imediata para o Centro de Referência de Cirurgia Cardiopediátrica. E fizemos todo o remanejamento, porque a gente imaginava que ia chegar um bebê gravíssimo. O bebê chegou em ar ambiente. É fantástico também ver como esses bebês são fortes, é incrível. Sejam muito bem-vindos, Pedincast número 86. E vocês gostam tanto de neonatologia que acho que já é o terceiro episódio seguido que a gente foca na neo e hoje não vai ser diferente. E a minha convidada é muito especial, ela já veio aqui uma vez, ela fez o maior sucesso, ela é professora do Pedinenf, dá o bloco de neonatologia lá, junto com a professora Carolina do Pedincast anterior, e a intenção hoje é trazer um pouquinho do mundo da terapia intensiva focada na admissão, como que é o processo admissional do recém-nascido grave ali dentro da terapia intensiva neonatal. Então, muito bem-vinda, Isabela Vicente da Silva. A Isabela ela é enfermeira graduada pela UEL, especialista por meio da residência em neonatologia pela UEL também. Já é mestre, está cursando doutorado como aluna especial, é especialista em neurociências pela UEL e enfermeira da UTI neonatal, e eu não vejo, Isa, você fazendo outra coisa da vida. Quem ouve ela falar, você enxerga ela cuidando dos bebês só com a fala, né? Então você é uma enfermeira neonatologista na veia, assim, só de falar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, muito boa noite a todos. É mais uma vez uma honra estar aqui, né? Pra gente falar um pouquinho sobre um assunto que eu sou apaixonada. No último podcast que eu também tive a oportunidade de participar, foi maravilhoso, foi uma conversa sensacional e é mais uma vez um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora Flávia, pelo convite, é sempre uma honra. Ah, imagina. E aí, às vezes o pessoal não ouviu o anterior, já convido para assistir, gente, vale Isso muito mesmo. a pena. Saiu ano passado, mais pro fim do ano passado, mais ou menos. Mas você podia contar um pouquinho da sua trajetória dentro da neonatologia. Sim, com certeza, com muito prazer. Bom, então eu finalizei a graduação em enfermagem em 2019, ingressei na residência em enfermagem neonatal e para mim, desde que eu me formei, então, eu só respiro a neonatologia. Tanto é que, recentemente, eu estava numa disciplina do doutorado, uma das cenas ali era uma reanimação de um adulto, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, é sempre muito prazeroso estar aqui, falar da neo e viver a neonatologia no dia a dia. Eu não consigo dissociar a academia da parte prática, não tem como, né? Então, continuar ali na pós-graduação, continuar participando das aulas, viver a neonatologia no dia a dia é muito satisfatório. Então, depois que eu finalizei a residência em enfermagem neonatal, eu tive a oportunidade de ser enfermeira gerencial na UTI neonatal no período noturno. Então, era quase uma recém-formada ali, 2 anos de residência, que te traz um embasamento científico maravilhoso e fantástico, né? Mas a prática e a autonomia profissional é muito diferente quando você entra no mercado de trabalho. Então, eu tive essa oportunidade e cresci muito profissionalmente trabalhando à noite, onde tudo é responsabilidade do enfermeiro, onde o enfermeiro precisa tomar decisões imediatas e que tem o respaldo de toda a equipe e precisa do apoio e do auxílio de toda a equipe, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu fiquei ali 9 meses trabalhando à noite, foi uma experiência fantástica. Depois, eu pedi para mudar para o período do dia, né? Então, eu tive a oportunidade de depois sair do período noturno e fui para a unidade de cuidados intermediários neonatais, no período da manhã. Também foi uma experiência gratificante, né? Estar ali com os bebês próximos da alta. Então, isso também é muito fantástico. Tive todo o ciclo, né? Enfermagem neonatal no momento do nascimento, a admissão desse recém-nascido na UTI neonatal, depois a alta da UTI para a UCI neonatal e tive a oportunidade de também trabalhar na UCI neonatal.
E depois da UCI, eu voltei para a UTI neonatal no período matutino, que também foi uma experiência incrível, e eu continuo na UTI, mas agora no período vespertino. Então, eu sou uma semente da unidade neonatal do Hospital Universitário de Londrina, né? Perpassei ali por vários horários e nas 2 unidades que tem o meu coração, mas sempre com o pezinho ali na UTI neonatal. Em todos os períodos você vivenciou a experiência em todos os sentidos, né? Uhum. E aí ficando ali na unidade, mas a experiência da residência te deu também Sim. todo esse embasamento fora ali da unidade, do segmento do prematuro. Né? Sim, e é o que traz segurança, porque a gente chega muito despreparado, independente do ambiente profissional onde você vai atuar. Você é recém-formado, né? Terminei a graduação, fiz a residência, claro, a residência é uma especialização fantástica, mas aquela insegurança do primeiro dia no trabalho, não tem como. Mesmo se eu não tivesse feito a residência, fazendo a residência, eu acho que essa insegurança vem, né? E é super necessária que ela venha, porque a gente precisa reconhecer as nossas limitações e, a partir daí, enfrentar os novos desafios que a profissão acarreta. E um desses desafios é admitir os pitiquinhos. Vamos Sem contextualizar, dúvidas. né, Isa? Por que é tão importante a gente falar, ter um momento só para falar de admissão do prematuro, né, dentro da terapia intensiva neonatal? A admissão do recém-nascido prematuro, ela começa no momento em que os profissionais sabem que está chegando uma gestante que é uma gestante de alto risco, né? Isso vai impactar diretamente na unidade neonatal. E a admissão, ela também culmina lá na alta. Então, culmina numa família feliz, num bebê que vai se desenvolver, numa criança que vai crescer e num adulto profissionalmente ali na sua vida, né? Então, falar do momento da admissão é falar de um evento. Né? É um evento, mas não é um show. Então, a gente precisa seguir protocolos e a gente precisa ter conhecimento, habilidade técnica, habilidade emocional, habilidade clínica, porque o momento da admissão do recém-nascido é um momento muito delicado, né? O recém-nascido gravemente enfermo, seja ele um recém-nascido prematuro ou um recém-nascido cardiopata que já veio com diagnóstico intrauterino, é um bebê que necessita de cuidados de terapia intensiva neonatal. Então, ter um espaço para falar sobre isso é ter um espaço para conscientizar as pessoas, os profissionais que atuam em neonatologia, da tamanha importância desse tema, da tamanha importância desse assunto e do preparo que esses profissionais precisam ter para admitir um bebê. Esses bebês, né, pensando ali no processo da admissão que começa logo lá na sala de parto ou no centro obstétrico, né, independente da via de parto, esse processo de admissão na unidade neonatal começa lá. Então, uma experiência fantástica que a gente tem ali no hospital universitário é que bebês com idade gestacional abaixo de 32 semanas, os enfermeiros neonatais e os fisioterapeutas precisam descer até a sala de parto, até o centro obstétrico antes do nascimento. Então, a gente consegue participar do processo, dos primeiros passos ali da reanimação neonatal e transportar esse bebê com segurança, com qualidade até o UTI neonatal, né? Livre de todos os riscos que o próprio transporte traz de forma inerente ao transporte. Então, é interessante, é muito importante que o enfermeiro também esteja em sala de parto. Quando a gente se mudou ali para o bloco da divisão materno-infantil, para o novo espaço que a gente tem, mudaram muitas coisas, né? Antes a gente ia em todos os partos, né? Estávamos presentes em todos os partos. E na residência eu tive a experiência incrível de participar das salas de parto na maternidade municipal. E ali era o campo que eu gostaria de respirar todos os dias, sala de parto, né? Eu acho que essa transição neonatal do momento do nascimento para adaptação à vida extrauterina é o momento mais importante da vida de qualquer pessoa. Então, estar ali e ajudar, auxiliar nesse processo também é importante. E daí entra também a admissão, né? Porque esse bebê, ele está passando ainda pelo processo de transição. Ele, porventura, em algum momento da sua adaptação extrauterina, necessitou de algum suporte que somente a UTI neonatal pode proporcionar. E a tamanha responsabilidade dos profissionais que estão atuando ali no dia a dia, né? Para recepcionar esse bebê com qualidade, com muita segurança. Então, precisa sim, é um momento muito delicado a admissão do bebê, tanto prematuro, bebê grave que vai para a UTI neonatal, ou ainda aquele bebê que teve um desconforto respiratório adaptativo, uma taquipneia transitória, que vai para a UTI, mas em seguida já vai receber alta ali nas próximas 24 horas. Mas é um momento muito delicado, né? É importante falar sobre isso. E a questão que eu vejo é o preparo da recepção, né, lá, porque isso também vai impactar nos cuidados imediatos ali dentro da UTI neonatal.
Até o transporte, né, Isa? É o transporte. Eu falo que o transporte chega a arrepiar, né? Então, lá, às vezes, é unidade nova, né? A gente tem, às vezes, uma facilidade de ir de um lugar para outro, ainda assim. Tem toda a sua cautela, né? Do manejo do bebê. Mas eu fico pensando, às vezes, como era há um tempo atrás, que o transporte era longe, passando aquelas incubadoras em um piso irregular. Então, muitas trepidações. Muitas. E o quanto isso acarreta. Acho que podia apontar um pouquinho a importância do transporte. Claro que a recepção é essencial, né? E ter vocês lá, com certeza, é um ganho muito grande nesse processo da estabilização, porque aí forma a equipe multiprofissional na assistência ao recém-nascido. E aí essa equipe vem junto dessa criança, transportando ela até a UTI neonatal, né? Como que é essa trajetória até chegar lá? A Sociedade Brasileira de Pediatria criou agora no ano de 2024, atualizou, na verdade, o protocolo de transporte neonatal, né? Pensando no contexto intra-hospitalar, no transporte intra-hospitalar e também no transporte extra-hospitalar, né? De hospital para outros serviços. E o quanto é importante a estabilização desse recém-nascido, da importância da equipe multiprofissional na sala de parto, estabilizando esse recém-nascido, acomodando esse bebê dentro da incubadora de transporte e monitorizando essa criança, a gente consegue fazer um transporte seguro. Mas é importante que a incubadora de transporte também tenha todos os materiais necessários para qualquer intercorrência durante esse processo, durante esse percurso, né? O ideal é transportar rapidamente a criança da sala de parto para a UTI neonatal. Quanto mais rápido, melhor. Mas isso quer dizer que vem com qualidade esse transporte? Isso que a gente precisa pensar. Porque a rapidez e a velocidade não necessariamente quer dizer qualidade desse transporte. Às vezes é o contrário, né? Exatamente. Então, a influência que um piso irregular, por exemplo, pode causar no cérebro de um recém-nascido prematuro, que pode sangrar ali nas primeiras 72 horas de vida, a evidência científica traz isso, né? Então, nessas primeiras 72 horas, a gente precisa ter muito cuidado. Então, o transporte também precisa ser cuidadoso. Idealmente, que tenha um enfermeiro responsável ali que estivesse presente na sala de parto, acompanhe esse recém-nascido no transporte e na admissão na UTI neonatal, o fisioterapeuta e também o médico neonatologista que estava acompanhando ele na sala de parto. Então, precisa ser um transporte seguro. Esse bebê precisa estar com um cinto de segurança ali da incubadora, precisa estar num colchão confortável. Esse bebê, ele precisa ser transportado num ninho, ele não pode ficar solto dentro da incubadora de transporte. A incubadora precisa estar aquecida, então, de acordo com o peso do recém-nascido, a gente precisa ter um aquecimento ideal também da incubadora, mas sempre pensar que ela precisa estar acima de 36 graus, né? Sempre ligada à tomada para que a qualquer momento que ela precisar ser usada, ela está disponível para uso, né? Para o uso correto. Então, é uma equipe multiprofissional que faz o transporte e realiza o transporte desse bebê com segurança. Mas é importante que as pessoas estejam preparadas para isso também, né? São profissionais que precisam estar capacitados nesse transporte de um recém-nascido de alto risco, porque nesse período alguma intercorrência pode acontecer. E esses profissionais precisam estar capacitados para agir sabiamente e rapidamente e intervir no que for necessário. Uma das coisas que eu lembro que eu participei de um treinamento da neonatal há um tempo atrás foi a questão do protocolo de prevenção de hipotermia nesse trajeto, né? Isso mesmo. Porque hipotermia é catastrófica para a criança. Ele começa lá, às vezes, na sala de parto, a hipotermia da mãe, né? Nesse processo. Como que vocês, para quem nos ouve, entender como que vocês cuidam dessa questão da prevenção da hipotermia, sabendo do impacto negativo que isso tem para a criança, né? Para o prematuro. Essa intervenção começa desde a sala de parto. Então, ideal é que a temperatura da sala de parto esteja sempre acima de 23 graus, né? Não pode estar abaixo disso. E foi desenvolvido um protocolo específico do Hospital Universitário de Londrina. Nós sabemos que a cada diminuição de 1 grau da temperatura de um recém-nascido, abaixo do limite da normotermia, que seria de 36 graus,5 a 37,5, abaixo desses 36 graus e meio, diminuindo ali 1 grau a cada hora, por exemplo, tem um risco aumentado em 28% de chances desse bebê vir a óbito. Então, a hipotermia tem repercussão significativa na morte dessa criança, né? Muito grave, a gente precisa cuidar disso. Pensar em neonatologia também é pensar na prevenção de hipotermia. Além disso, a hipotermia ela pode ter ali traz
para o recém-nascido um aumento em 64% de chances desse bebê desenvolver enterocolite necrosante, distúrbio ácido básico. Esse bebê pode apresentar desconforto respiratório, síndrome do desconforto respiratório, hemorragia periintraventricular, enfim, são tantas complicações que somente pela hipotermia esse bebê pode ter que a gente pensou então em desenvolver esse protocolo. É verificada a temperatura da mãe na sala de parto, então é importante que a sala de parto esteja numa temperatura normal, ambiente, para que a mãe se sinta aquecida durante todo o procedimento, tanto do parto normal quanto da cesárea. A gente verifica a temperatura do recém-nascido após o nascimento ali, na avaliação do Apgar, né? A gente também, nesse momento, acaba verificando a temperatura do bebê por volta do 5º minuto de vida, desde que esse bebê esteja estável. Então, a gente não vai parar para verificar a temperatura quando esse bebê, por exemplo, estiver ali na reanimação neonatal avançada. Então, a gente tem toda essa cautela também. Verifica a temperatura a partir do 5º minuto de vida. Sempre colocamos no nosso protocolo também a temperatura da incubadora de transporte, que já estava ali acoplada à tomada, ligada, que precisa estar acima de 36 graus. Esse transporte, então, ele acontece chegando na UTI neonatal. Verificamos novamente a temperatura do recém-nascido e verificamos novamente a temperatura da incubadora, para ver se houve alguma perda ali em alguma dessas etapas. Isso foi muito importante porque evidenciou aonde estão as falhas nesse processo e aonde esse recém-nascido perde mais temperatura. Perfeito. E nas últimas atualizações que nós observamos, que foi verificado, que é exatamente no momento do transporte. Então, o que acontece ali no momento do transporte? É um transporte muito duradouro, é um transporte que está sendo realizado de forma irregular, de forma inadequada, as portinholas estão fechadas, a mangaíra está bem acoplada ali na incubadora. Enfim, o que acontece nesse transporte, né? Então, em breve teremos atualizações também do nosso protocolo de transporte neonatal, da sala de parto até o UTI, a fim de também identificar onde que estão as nossas falhas, onde a gente pode intervir melhor, para que esse bebê se mantenha normotérmico, desde o momento do nascimento até a admissão na UTI neonatal. Mas é um assunto super significativo e muito importante. Impacta muito, né? A hipotermia. Sim. E aí, já puxando o gancho, transportando essa criança, como que vocês, dentro da UTI, se preparam para atuar em loco na hora que esse bebê chega? Eu já entendi que vocês descem, né, para fazer a recepção, se for um bebê uma prematuridade um pouco mais avançada, né? E aí vocês sobem e a hora que chega lá na NEL, como que vocês se organizam? A equipe de enfermagem é fantástica. Eu tenho muito orgulho da equipe de enfermagem, especialmente a equipe de enfermagem do período da tarde, lá da UTI neonatal, porque é uma equipe que trabalha muito em união. Então, a união, a harmonia, todas as habilidades sociais que são necessárias para que a gente consiga recepcionar um recém-nascido de forma adequada, como eu falei, é um evento, mas não é um show, né? Existe dentro desse ambiente UTI neonatal. Então, desde o momento em que nós temos o conhecimento de que um recém-nascido será admitido, a gente investiga a gravidade desse recém-nascido. Então, profissionais mais experientes vão sim cuidar desse bebê mais gravemente enfermo. Os profissionais recém-admitidos que estão em treinamento, eles podem observar todo o processo e devem observar, para assim no dia a dia irem adquirindo habilidade. Mas a equipe multiprofissional que atua. Então, na admissão desse bebê, tem o enfermeiro responsável pelo setor, o enfermeiro assistencial ou técnico de enfermagem que será responsável pelos cuidados imediatos. Então, nesse momento, o que é realizado? Um checklist completo de todos os materiais que precisam estar disponíveis no leito do bebê. A incubadora precisa estar aquecida, precisa estar ligada. Se for um recém-nascido prematuro extremo, com idade gestacional inferior a 28 semanas, mantemos a incubadora aquecida e umidificada. Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz é qual a idade gestacional desse bebê que está vindo. A partir daí, a gente vai determinar minimamente aonde essa criança será acomodada. Se vai ser em um berço aquecido, se vai ser numa incubadora aquecida e umidificada ou somente numa incubadora aquecida. Então, desde esses mínimos detalhes, né, muito minucioso, todos os detalhes fazem a diferença na neonatologia. Então, a partir desse diagnóstico da idade gestacional, a gente consegue ali manejar toda a admissão e todo o cuidado. Então, existe o enfermeiro assistencial que realiza os cuidados imediatos ou o técnico de enfermagem, a equipe de fisioterapia que está ali prontamente também na montagem do respirador, independente da modalidade ventilatória que esse bebê precisará.
E é muito interessante porque, às vezes, durante o processo de trabalho, a gente precisa fazer alguns remanejamentos dos profissionais para a admissão desses bebês. E, recentemente, tivemos uma situação como essa, onde a gente fez um remanejamento dos profissionais e a gente ia recepcionar um recém-nascido que era termo, 38 semanas, mas era cardiopata, né? Ele tinha síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico, uma das cardiopatias mais graves, né? E que precisava de transferência imediata para o Centro de Referência de Cirurgia Cardiopediátrica. E fizemos todo o remanejamento, porque a gente imaginava que ia chegar um bebê gravíssimo. O bebê chegou em ar ambiente. Então a gente se remanejou, deu tudo certo, né? Toda a equipe aceitou, e aí o bebê chegou em ar ambiente para UTI neonatal, né? Então é fantástico também ver como esses bebês são fortes. É incrível, né? Então, claro, causou riso na equipe toda, poxa vida, a gente se organizou, mas são coisas que acontecem, né? A gente tem que sempre estar preparado para o pior. Eu acho que isso tem gente que, quando a gente fala estar preparado para o pior, tem gente que entende que a gente está gorando o processo, né? Mas não é isso, gente. Quanto mais previsão de uma intercorrência a gente tem, mais tranquilo vai ser a condução se ela ocorrer, né? Sim. Esse processo organizativo, eu falo muito, né? Previsibilidade. A gente tem que ter isso. Sim. É que nem sala de parto. A gente recebe todos os bebês como se fosse mais grave que viesse ali, né? Pode ser que não seja, ideal que não seja, mas se acontecer, a equipe vai estar preparada. E pensando que é um parto de alto risco, pensando que é uma UTI neonatal. Então, a gente tem que ter à nossa disposição tudo que é necessário para a admissão daquele bebê. Né? Às vezes, no momento da passagem da incubadora de transporte para a incubadora onde esse bebê vai permanecer ali internado, acontece alguma coisa. Então, nesse momento, a gente precisa intervir rapidamente. Por isso que a equipe sempre está em conjunto, né? E é muito interessante, a gente verifica então no momento da admissão todos os sinais vitais, a frequência cardíaca, a saturação, sempre pensando em manter o oxímetro de pulso em membro superior direito, onde a gente consegue ter a saturação mais específica desse bebê, que é a saturação pré-ductal, que vai refletir diretamente na oxigenação cerebral. Então, sempre manter ali nas primeiras horas de vida o oxímetro de pulso em membro superior direito. E ali a gente tem uma saturação mais fidedigna daquilo que está acontecendo nos órgãos-alvos desse bebê. Em que momento vocês pesam o bebê? No momento da admissão. Sempre no momento da admissão. Então, agora nós temos incubadoras incríveis que a gente consegue acomodar esse recém-nascido e pesar na incubadora. Perfeito. Então, é isso que a gente faz, né? Pensando no cuidado neonatal, na humanização e pensando até no método canguru, em bebês prematuros extremos, seja termo, seja pós-termo, que a gente quase não recepciona mais, e os prematuros, sempre a gente opta por pesar na incubadora de transporte, na incubadora onde esse bebê ficará acomodado. Então, agora as incubadoras que a gente tem esse item, né, onde a gente consegue fazer e prestar essa assistência. Então, sempre acomoda, tira o bebê da incubadora de transporte, acomoda na incubadora onde ele ficará e a gente pesa ali. Então, sempre a pesagem é realizada na admissão. E a precisão dessas incubadoras? São muito boas. São boas. São incubadoras novas, né? Então, a gente consegue ter ali uma resposta fidedigna, um peso adequado, né? Muito próximo ao peso do ultrassom obstétrico. Legal. E aí a gente faz esse processo. Muitas vezes, quando a gente recepciona bebês a termo, esses bebês já foram pesados na sala de parto, foi realizada todas as medidas antropométricas na sala de parto e, por vezes, até a vacina contra a hepatite B e a vitamina K, como uma prevenção de hemorragia neonatal. Então, às vezes, acabam fazendo lá na sala de parto mesmo. E a gente faz assistência ventilatória, né? Então, esses bebês são admitidos na UTI neonatal por quê? Por alguma interferência no processo de adaptação extrauterina. Seja uma descompensação cardíaca, cardiovascular, alguma descompensação respiratória, alguma descompensação neurológica. E já pensando nos critérios de admissão, né? A UTI neonatal é um grande útero materno. Sempre falo isso. Então, esses bebês os prematuros, precisavam estar ainda intraútero, se desenvolvendo ali dentro. Mas, por algum motivo, esses bebês nasceram antecipadamente. E a UTI neonatal precisa proporcionar todo o suporte necessário para o desenvolvimento que o útero materno traria para essa criança. Sim. Então, ele precisa continuar se desenvolvendo adequadamente.
Dessa forma, então, dentro da UTI neonatal, precisa ter todos esses suportes: ventilatório, circulatório, monitorização, cardíaco, enfim, tudo que o bebê precisaria para desenvolver dentro do útero, ele precisa ter fora do útero também. E a neonatologia avançou muito nos últimos 30 anos, né? Eu ouso até dizer que foi uma das áreas da medicina que mais avançou na tecnologia, na questão científica, né? Sem dúvidas. Isso proporcionou uma sobrevida aumentada ali para os nossos bebês que antes não tinham expectativa de vida alta. Hoje esses bebês já têm um tempo de sobrevida muito maior, né? E acho que a única falha, pensando a nível de Brasil, é a polarização, né, Isa? Ainda a gente vê muito... Estava até comentando um pouquinho antes, né? Em alguns locais não tem UTI neonatal e acaba polarizando muito para sul, sudeste. Não que outras regiões não tenham, mas se você for olhar a distribuição no mapa, a concentração está mais embaixo, assim, do Brasil, né? E em outros locais tem também, mas às vezes a família precisa viajar, precisa transportar esse recém-nascido por distâncias maiores, né? O que impacta, às vezes, negativamente nesse processo. Pensando até no transporte, né? Nesse transporte delongado, com profissionais muitas vezes que não têm habilidade com recém-nascido, porque a área é completamente diferente. Isso é um outro ponto. Trabalhar na UTI neonatal, gente, exige... uma especialização, exige. Eu fico pensando, às vezes, é difícil, né? Porque a pediatria já é difícil. A gente já pensa, já é a especialidade de pediatria, já é um mundo à parte, considerando o que existe. Mas a neonatologia, ela é muito diferente. Eu sempre falo, e falo com bastante frequência, nós somos muito semelhantes, estamos sempre correndo atrás da UTI adulto. Sim. Para várias coisas. A gente aprende muito com a UTI adulto em muitas coisas e acaba trazendo para a pediátrica. O que é diferente na pediatria? É a NEL. A NEL é diferente. E o perfil do funcionário que vai trabalhar também tem que ser um perfil que tenha um olhar muito atento, que seja delicado nas ações, nos volumes, né? Que seja delicado com os processos, que tenha aquela visão de águia mesmo, de conseguir ter a percepção da mudança sutil, porque é sutil para nós, mas para o bebê não é sutil, né? Aquele edema que para nós parece quase imperceptível, para um bebê de 400 gramas é uma nasarca enorme, né? Então, eu vejo isso, querendo ou não, impacta também no processo admissional desse bebê, né? Sem sombra de dúvidas, até porque, como você falou, eu acho que a UTI neonatal exige uma finese por parte de todos os profissionais que estão atuantes ali. É como uma orquestra, né? E se alguém desafinar, a gente se perde nesse processo, né? Então, todo mundo precisa trabalhar muito alinhado. Então, na admissão, isso também precisa acontecer. O que não pode acontecer? Desespero, gritaria. Eu acho que os pais, muitas vezes, né, os acompanhantes, os companheiros das mulheres que estão ali no momento, na sala de parto ainda, enquanto esse bebê é transportado, presenciam muitas coisas. Então, a equipe precisa também estar polida, ter uma postura adequada durante a admissão desses bebês. E é muito tato. A gente precisa ter muito tato, muita sensibilidade para trabalhar em unidade de terapia intensiva neonatal. No manejo com os recém-nascidos, que são extremamente frágeis, no manejo com os sentimentos da família, na forma do acolhimento, no processo de humanização, como trazer essa família para perto desse recém-nascido e não excluir os familiares no momento da admissão, né? Às vezes a gente se perde ali, a gente quer admitir o recém-nascido e é tão interessante que todos os outros bebês da unidade estão estabilizados. Chega um bebê novo, todo mundo vai se ajudar para poder admitir aquele bebê, conhecer aquela história e conhecer aquela família. Ô Isa, deixa eu perguntar, isso um lado é bem positivo, mas por outro eu vejo que às vezes muita gente também atrapalha no processo, né? Quantas pessoas você considera que seria o mínimo necessário e seguro para a admissão da criança? Porque também tem o ponto da gente ser um hospital-escola. Por ser um hospital-escola, todo movimento diferente causa uma curiosidade. Só que por experiência própria, né? Existem crianças, por exemplo, em processos mais críticos de reanimação. Às vezes é tanta gente acompanhando que vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Como que vocês fazem isso lá na NEL? Como que é esse processo da admissão? Porque já é um setor bem fechado, né? E a restrição de pessoas é maior. Então, como que vocês gerenciam também isso? Idealmente, na sala de parto, são 6 funcionários, idealmente para atender o recém-nascido. 6. Na admissão, no processo admissional desse recém-nascido, idealmente precisamos ter de 3 a 4 funcionários.
para assistir aquele bebê. O que a gente tem de muito benéfico na nossa UTI? Nós temos enfermarias. E nessas enfermarias, os profissionais trabalham em dupla. Então, sempre o profissional que está responsável por aquele quarto, juntamente do seu colega do mesmo quarto, eles se auxiliam naquele processo. Né? Claro que sempre vem acompanhando o enfermeiro do centro cirúrgico, quando geralmente o bebê acima de 32 semanas, como nós não descemos, não saímos da UTI e vamos até o centro obstétrico, o enfermeiro de lá vem até nós, até mesmo para passagem de plantão, enfim, para falar sobre o parto. E ele acompanha, mas ele não participa, ele não fica lá. Então, é o enfermeiro responsável pelo setor, são os 2 enfermeiros assistenciais ou técnicos de enfermagem responsáveis pelo quarto, a equipe médica, que acaba também estando ali, e a equipe de fisioterapia. Então, um fisioterapeuta e um médico. E o fisioterapeuta tem um papel fundamental nesse processo também. Então, idealmente, 4 pessoas, que seria necessário para a gente assistir adequadamente esse recém-nascido na sua admissão. 4 a 5, Mas né? temos os residentes de enfermagem, residentes médicos, residentes de fisioterapia, né? Então, sempre, por ser um hospital-escola, sempre tem mais pessoas do que aquilo que a gente planejava. Mas a gente também precisa manejar e gerenciar isso nesse ambiente, porque essas pessoas são profissionais que precisam aprender, precisam fazer, colocar a mão na massa e precisam observar todo o processo. E, ao mesmo tempo, também ter a responsabilidade de não tumultuar o espaço, né? Às vezes é muito constrangedor uma mulher, por exemplo, na sala de parto com 15, 20 funcionários. Quando a professora Flávia disse que atrapalha, realmente às vezes atrapalha, porque se a gente está no momento de intercorrência, não são todos ali que vão participar, eles estão observando, e se a gente precisa de algum material rapidamente, são 3 pessoas que estão ali atendendo. Os outros 29 não. Eu pensando nesse... curiosidade mesmo de saber como vocês se organizam lá. Porque, claro, tem que... né, é um hospital-escola, obviamente, mas às vezes tem que controlar a cena, né? Porque um bebê e pedir chegando... silêncio. O enfermeiro também é muito responsável por pedir o silêncio. Né? E o controle do ambiente. Né? Porque eu penso que você pegar um bebê desses pitiquinho, 500 gramas, tirar da incubadora de transporte para levar ele para a incubadora do setor, é um evento, né? Você tirar esse bebê, por mais que ele seja tão pequenininho, mas acho que é tanta coisa envolvida, a perda de calor, de não ter aquela pele formada, é tudo muito sutil, o risco do sangramento, então... É um processo muito cauteloso. Então, apesar de ser uma distância curta, mas é uma adrenalina pura ali, né? Nesse momento. E até mesmo para os profissionais recém-admitidos. Quando a gente faz a escala e determina que esses profissionais vão recepcionar bebês a termo, mas em CPAP, por exemplo, que teoricamente são os mais tranquilos, embora a gente pense assim, não necessariamente eles são. Né? Em qualquer momento pode acontecer algo. Esses profissionais também sentem esse medo, né? É uma joia valiosa, que naquele momento está nas mãos daquele profissional. E uma coisa que eu penso, me dá até taquicardia, é o tubo, né? Porque assim, uma coisa é 1 centímetro para uma criança de, sei lá, 15 quilos. Outra coisa é 1 centímetro para mais ou para menos para um bebê desse. Então, eu acho que é meio que pegar quase que congelando o processo ali, porque o risco de extubação, né? Claro que o olhar é 100% para isso, mas é uma adrenalina, porque é uma responsabilidade, né? Se perde um tubo no processo da passagem. Isso vai atrapalhar até o desenvolvimento dessa criança ali, né? Vai tumultuar o processo admissional desse bebê. Vai perder muito calor. Vai apresentar hipotermia, vai ter repercussões futuras correlacionadas à hipotermia. É muito complexo. A admissão é um evento, só que é um evento cheio de detalhes, cheio de delicadeza, precisa ter profissionais capacitados e com um olhar clínico muito especial para aqueles bebês, porque qualquer detalhe, qualquer manuseio incorreto pode ter repercussões negativas sobre o estado fisiológico desse recém-nascido. Né? Como que vocês se organizam para prevenção desses eventos? Extubação acidental, perda de dispositivo, outras coisas, hipotermia, enfim, né? Como que vocês gerenciam esse processo? Geralmente, os profissionais mais habilidosos atuantes na UTI neonatal, que são os responsáveis, então, por essas admissões de recém-nascidos mais gravemente enfermos, né? Então, todo manuseio é de forma delicada. A observação constante, a monitorização constante, um acesso venoso periférico em um recém-nascido prematuro extremo
Na questão de riscos que a perda desse acesso periférico pode ocasionar é muito maior do que um acesso central. Então, sempre estar de olho. Eu acho que é isso, o olhar atento, o olhar clínico e o olhar atento para esse recém-nascido. E qualquer alteração em sinais vitais é porque esse bebê está demandando, ele traz alguma demanda. Esse bebê não sabe falar. Esse bebê que está grave, está entubado, ele não consegue chorar. Então, é o profissional que precisa ter um olhar de águia e um olhar muito sensível para reconhecer o que aquele recém-nascido traz de demanda, né? Então, a organização, por exemplo, né, quando a gente... Só um exemplo, a gente vai tirar um bebê que está estável, mas está grave, a gente tira da incubadora para a realização da posição canguru. São muitos profissionais envolvidos, no mínimo 4, para a gente conseguir manter a fixação da cânula correta, para essa cânula não ser tracionada, para não haver nenhuma extubação acidental naquele momento, porque o que já aconteceu? Mães que pela primeira vez pegaram seus bebês foram colocados na posição canguru ou pegaram no colo pela primeira vez e houve essa extubação acidental, mães que ficaram traumatizadas. E, infelizmente, isso pode acontecer, pode, mas a gente precisa ser responsável e corresponsável nesse processo de não traumatizar a família, não traumatizar os pais por algo que traz total benefício para a mãe e para o bebê, que é inserir os pais nesses cuidados, né? Especialmente a posição canguru, né? E bebês graves podem ir para a posição canguru, desde que estejam estáveis. Qualquer peso? Qualquer peso. Vocês 400 gramas, 500 gramas, pode ir para a posição canguru. O peso não é um critério de contraindicação. Pensando assim nisso, seria o uso de drogas vasoativas, bebês que ainda estão dentro do protocolo de cuidados essenciais nas primeiras 72 horas, então é manuseio mínimo sim, e os bebês que estão em ventilação de alta frequência, que é uma modalidade ventilatória bem específica da unidade neonatal. Então, esses bebês a gente evita de colocar no canguru, né? Não é recomendado. Mas bebês que estão graves, mas estáveis, esses bebês podem sim ir para a posição canguru. E é tão benéfico para a família, a primeira vez que um pai, em que uma mãe tem essa oportunidade de ter o contato pele a pele com seu filho, é magnífico. São lágrimas rolando dos pais, da equipe, né? A gente percebe na monitorização uma redução do estresse desse recém-nascido, né? Que se demonstra por meio da monitorização dos sinais vitais, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, enfim. É algo que a gente tenta fazer e que o protocolo exige também que a gente faça com muito bom grado, para que esse ambiente seja menos estressante, mais harmonioso para os pais que vivenciam esse processo de uma internação de um bebê grave. Às vezes eles se isolam desse processo, né? Às vezes eles ficam muito a par, eles não participam. E existem estratégias que fazem com que esses pais participem, que esses familiares participem, embora seja um bebê grave. É essencial. E o bebê já sobe com algum familiar lá? Geralmente sim, já, né? Com o acompanhante da mãe. E vocês conseguem deixar ele entrar para ver? Conseguimos. Ai, que bom. É bem interessante porque na primeira cena, ali no momento da admissão, a gente pede para esse familiar aguardar na sala dos pais, no espaço físico que a gente tem ali da sala de espera, e posterior a todos os cuidados que são realizados no momento da admissão, a gente chama e convida esse familiar a conhecer o bebê, gravar vídeo, tirar foto, fazer as ligações que ele precisa fazer para acalmar o coração da mãe que ficou na sala de parto, que ficou lá se recuperando, né? E da família também desse bebê, né? Mas é um processo muito interessante. E nesse momento da admissão, em geral, os cuidados que a gente faz, então, é a verificação dos sinais vitais, né? A gente monitoriza esse bebê, a forma como ele chegou, de onde ele veio, como ele chegou, se precisou ser reanimado na sala de parto, se não precisou, qual foi a modalidade ventilatória do transporte desse bebê, né? Se ele precisou ser entubado durante o transporte ou se na sala de parto isso já aconteceu. Acomodamos esse bebê na incubadora, realizamos também o hemoglucoteste, então a partir daí, se for um bebê com um peso inferior a 1,3 kg, por exemplo, é recomendado que seja realizada a passagem de catéter umbilical, né? Então, é realizado o cateterismo umbilical desde que o bebê esteja normotérmico.
Senão, a Certo. gente aguarda. A gente espera esse recém-nascido que tem um HGT satisfatório alcançar a normotermia. Uhum. E aí começam os procedimentos até mesmo para punção periférica. Ah, que legal. Então, o ideal é que esse bebê atinja a normotermia para que a gente possa dar sequência aos demais cuidados. E aí, nesse momento, né, pode haver coletas de exame, as coletas de exames admissionais, o hemograma, a gasometria arterial, muito importante nesse momento também. O raio-x, que porventura às vezes é solicitado. Enfim, é a comunicação da equipe. Na UTI neonatal, nós temos uma placa de estou hipotérmico. Então, nós colocamos na incubadora para evitar que procedimentos desnecessários sejam realizados com aquele bebê, Certo. até que ele atinja, então, a normotermia. E é lento o processo, né? Isso é um ponto importante. Tudo no bebê tem que ser muito cauteloso, não é Sim. porque tá hipotérmico que a gente vai ligar ao máximo ali, né, a Isso. incubadora e pronto, daqui 10 minutos o bebê tá fritando, né? Isso mesmo. Então, Até porque isso também é tão ruim quanto a hipotermia, Exato. né? Muito deletério para esses recém-nascidos. Uhum. E na nossa incubadora a gente tem o sensor de pele, tanto na incubadora quanto no berço aquecido. Nós temos o sensor de pele, então a temperatura é avaliada constantemente no visor da incubadora. A gente programa a incubadora para a modalidade pele e dessa forma a gente tem ali uma temperatura fidedigna momentânea daquele bebê. Então a gente não precisa abrir as portinholas, fazer com que esse bebê perda calor com aquela pele finíssima, pensando no prematuro extremo, sem extrato córneo nenhum praticamente, né? E tendo perda hídrica por evaporação a todo momento em que esse bebê é exposto ao ambiente externo, né? Então, qualquer abertura de portinhola da incubadora pode causar essa hipotermia. E uma coisa interessante que a gente faz também, os recém-nascidos prematuros com idade gestacional abaixo de 34 semanas, no momento, nos primeiros passos da recepção neonatal, esse bebê é colocado em saco plástico, porque até as 32 semanas esse bebê ainda não tem o seu sistema termorregulador completamente formado. Então, a gente faz todo esse processo, coloca esse bebê, envolve esse bebê no saco plástico, colocamos a touca plástica e por cima a touca de algodão. Se porventura esse recém-nascido chega hipotérmico na UTI neonatal, a gente precisa manter esse bebê em saco plástico até ele atingir a normotermia, né? Então, acomodamos o sensor de pele, programamos essa temperatura no modo pele, até esse bebê atingir, então, os 36,5 no mínimo que a gente espera. Aí, depois disso, a gente, sim, retira esse saco plástico. Mas é muito interessante, né? A gente consegue avaliar esse processo ali no momento do nosso plantão, nas horas em que a gente está ali, sempre com um olhar muito atento e muito cuidadoso. Não é só admissão. Esse bebê vai ser acompanhado ao longo da internação e naquelas horas ali enquanto estamos de plantão, né? Então, é importante ter esse olhar atento e não se esquecer que o bebê fez hipotermia, não se esquecer que o bebê fez um HGT baixo, por exemplo. Isso jamais, né? A gente precisa sempre estar controlando isso. Ô Isa, além dos materiais, pensando no padrão, né? Aquela parede montada, aspirador, né? O balão autoinflável adequado, né? Para a idade gestacional, para o peso do bebê. Além dessas coisas que é o beabá da UTI, é o básico, o que a gente tem que ter a mais? Pensando que já tem a incubadora já lá aquecendo, o ninho, os ninhos, gente, da NEL, totalmente diferente dos ninhos da PED, que os ninhos da NEL tem toda uma... Não que o da PED não tenha, mas o da NEL, o da PED, às vezes assim, para segurar a criança para ela não escorregar, entendeu? Porque a criança ela já tá maior, enfim, né? O Daniel tem toda uma funcionalidade, né? Sim, o ninho, um ele tem um objetivo, ele é feito de uma forma diferente. Então, não, se a gente for comparar o da PED e da NEL, a gente vai sair perdendo. Porque o ninho da NEL, realmente, ele tem um... Ele tem um plus, assim, porque é o útero, né? É fora do corpo da mãe ali, acolhendo esse bebê, né? Sim. Então, acho que podia até comentar um pouquinho da importância desse ninho e também o que esperar mais de material, às vezes, sei lá, para surfactar, ou enfim, coisas que são, né, que envolvem essa situação que podem acontecer ali logo na admissão. Sim, muito interessante. A função do ninho neonatal, então, é representar o útero materno. Esse bebê, ele continua o seu desenvolvimento vestibular, cerebral, de todo o seu sistema nervoso central. Então, ele precisa ter as delimitações. Eu sempre falo que o bebê precisa ter limites, e nesse momento, esses limites são importantes. Todo o tato desse bebê será desenvolvido com um toque, que é
realizado pela força desse bebê enquanto ele se movimenta dentro do ninho. A mesma força que ele encontraria na parede intrauterina. É essa força contrária que faz, então, todo o sistema osteomuscular desse bebê se desenvolver. Olha que interessante, né? Muito um ninho bom, feito né? com toalha, né? Que a gente desenvolve, ele confecciona ali na hora. Mas E nem tem uma parece que é função... com toalha, né? Porque ele fica tão... Não sei se é a É tão fralda... aconchegante. Ele fica muito fofinho, É gente. muito aconchegante. E é isso que a gente espera, É. que esse bebê sinta mesmo esse aconchego dentro da incubadora que está aquecida, umidificada e escura. A gente sempre tem ali o cobre-leito, né, um tecido que a gente coloca sobre a incubadora para manter esse estado fisiológico que o bebê encontrava ainda intraútero. E para não ser um evento traumático para esse bebê, porque o Sim. nascimento é traumático por si só, né? O cortisol, todos os hormônios do estresse, eles são muito evidenciados ali no momento do nascimento, tanto da mãe com o bebê, né? E do bebê propriamente dito nesse momento de adaptação. Então, para a gente reduzir esse estresse, é importante que tenha esse aconchego dentro da UTI neonatal. E muitas vezes, como eu falei, o bebê entra na UTI neonatal por alguma descompensação. Especialmente a descompensação respiratória, pensando no recém-nascido prematuro extremo, embora existam outros bebês que também acabam apresentando, por exemplo, bebês que nascem meconiados, né? Então, bebês que entraram em sofrimento fetal agudo intraútero, que apresentaram mecônio dentro da barriga, esses bebês também muitas vezes podem ter a síndrome de aspiração do mecônio. E isso também precisa ter um manejo bem importante, significativo na sobrevida desses recém-nascidos, em geral recém-nascidos termo. Então, pensando no bebê grave, a termo e prematuro pode entrar na UTI se necessitar dos cuidados de terapia intensiva. E pensando então no prematuro extremo, a gente tem que pensar que ele é prematuro em todos os sentidos. Todo o seu corpo é prematuro, desde o seu sistema nervoso, a sua pele, o seu coração, todos os seus órgãos e tecidos, especialmente o pulmão. E uma coisa que é muito interessante, quando eu comecei a trabalhar, a parte com a qual eu mais me importava na UTI neonatal era a parte ventilatória do bebê. Não que eu mais me importava, é a parte que eu mais me importo. Porque é essencial que esse bebê não tenha uma hipóxia, que muitas vezes acontece ali no momento do nascimento, bebês asfixiados graves que precisam até de hipotermia terapêutica para recuperação e regeneração desse tecido nervoso, que também entra dentro dos bebês gravemente enfermos, mas também não gerar ali um excesso de oxigênio para esse bebê, uma hiperóxia. Então, a gente tem que evitar esses dois extremos. E recém-admitida ali no hospital universitário, eu tinha muito cuidado com a parte ventilatória. Sim. Então, a parede montada, para mim, tinha que estar impecável, porque se esse bebê precisasse de ventilação por pressão positiva, todos os equipamentos necessários tinham que estar ali, né? E quando a gente pensa no prematuro, todos os materiais precisam estar disponíveis, sem sombra de dúvidas, e adequados para o tamanho desse bebê. Pois é, né? aí é que pega, hein? Vou te falar. A gente precisa ter os materiais adequados, né? E uma coisa muito interessante que vem evoluindo aí com a neonatologia é o uso do surfactante, né? Então, os recém-nascidos prematuros, eles começam a produzir surfactante a partir da 25ª semana de gestação, ainda intraútero. São as células alveolares, que nós chamamos de pneumócitos do tipo 2, que são as células responsáveis pela produção desse surfactante. Então, o surfactante é uma substância de proteínas e lipídios que diminui a tensão intraalveolar no momento da expiração, evitando assim o colabamento. Esses bebês, o colabamento alveolar, esses bebês prematuros não produzem suficientemente esse surfactante endógeno que nós produzimos. Então, as tecnologias avançaram e a unidade neonatal tem, então, o uso do surfactante exógeno. Então, a gente faz a administração do surfactante no momento em que um raio-x evidencia que esse bebê está com síndrome do desconforto respiratório, ou esse bebê é admitido com parâmetros altíssimos de fração inspiratória de oxigênio, tem desconforto respiratório, é um bebê que tem sinais francos ali desse desconforto, dessa descompensação respiratória, então a gente precisa intervir. E pensando no prematuro extremo, então, esse surfactante ele é produzido praticamente até o final da gestação, atingindo seu nível máximo por volta da 34ª, 35ª semana de gestação. Então, pensando nesse desconforto respiratório que esse bebê pode ter,
até um bebê de 35 semanas também pode apresentar por essa deficiência de produção de surfactante. Então, esses bebês entram para a unidade neonatal, o surfactante ele permanece na geladeira, então ele fica acomodado com as demais medicações que são utilizadas. Com vocês já? Fica conosco. Que bom. A gente tem o surfactante de 120 miligramas e nós temos também o surfactante de 240 miligramas. Então, de acordo com o peso do bebê, né, é prescrito pela equipe médica, então, um em detrimento do outro. Mas sempre quando a gente vai administrar, a gente precisa aquecer esse surfactante. Jamais administrar gelado na criança, isso não, nunca, porque isso também não vai trazer benefício nenhum. E a dose desse surfactante pode ser repetida ao longo ali, pelo menos das primeiras 24 horas. A literatura traz que os benefícios primários ali acontecem se esse surfactante for administrado ali pelo menos nas primeiras 48 horas. Então, é um cuidado bem interessante, a gente precisa, enquanto enfermeiro, registrar o momento em que o surfactante foi realizado, até para evitar aspirações ali, pelo menos na primeira hora, que é o tempo necessário para o corpo, para o organismo desse bebê absorver o surfactante, né? E tratar essa descompensação respiratória que esse bebê apresentou no momento da admissão. E pensando nesse pulmãozinho prematuro, nesse pulmãozinho imaturo, quando há esse colabamento, infelizmente acontecem as áreas ali difusas de atelectasia. E essas áreas de atelectasia levam a uma inflamação, que posteriormente leva a um edema e que posteriormente pode levar a uma hipertensão pulmonar. E, consequentemente, pode abrir o canal arterial desse bebê que no momento da transição, da adaptação extrauterina estava se fechando. Então, olha como esse ciclo é complexo, né? Pensando nessa imaturidade, nessa fisiologia desse recém-nascido prematuro, né? O foco da neonatal é o bebê prematuro, sem sombra de dúvidas, né? Mas não excluímos os demais bebês porque também exigem complexidades diferentes, né? De acordo com a idade gestacional de nascimento. Sim. E esse processo, Isa, da surfactação, né? Isso é feito ali e tudo. Mais alguma coisa que você diz, fala, olha, enquanto enfermeiro neonatal recebendo esse bebê, eu preciso estar meio preparada para as situações que podem vir aí. A gente sempre deixa disponível também o material de catéter umbilical. Sim. Então, é um procedimento imediato, não é um procedimento de emergência, mas é um procedimento que é realizado para esses bebês, porque ao longo da internação eles vão precisar, por exemplo, de nutrição parenteral. Sim. Idealmente, seria necessário que esses bebês recebessem nutrição enteral logo nas primeiras horas de vida, né? Então, nós não podemos fornecer nenhum tipo de imunidade para esse bebê. Não existe uma medicação específica para isso nas primeiras horas de vida. O que a gente pode fornecer é o colostro materno. Dessa forma, esse bebê vai adquirir imunidade pela colostroterapia, né? Então, fazendo também toda a colonização do trato gastrointestinal desse bebê. Então, ele não pode ficar sem esse trato gastrointestinal funcionar. A gente precisa colocar todo esse sistema orgânico para trabalhar também nesse recém-nascido, né? A fim de evitar, por exemplo, translocação bacteriana, enterocolite necrosante. Né? Dieta trófica. Né? Pouquinha coisa. Que a gente oferta geralmente por gavagem, então, pelo catéter orogástrico, ou geralmente o catéter orogástrico ou até orointeral, mas também pela colostroterapia na mucosa, diretamente na mucosa desses bebês. Sim. E é dessa forma que a gente consegue dar um pouco de imunidade para esses bebês que nascem sem nenhuma imunidade, né? Então, além do surfactante, a colostroterapia, né, que também é muito importante, a parte do catéter umbilical, que precisa estar à disposição desse bebê no momento em que ele chega, e a monitorização, né? Esse bebê precisa ser monitorado na sala de parto, no transporte, no momento da admissão. Então, sempre também agora tivemos a graça de recebermos novos monitores na UTI neonatal, então todos os bebês estão com verificação de pressão arterial e a pressão arterial média pelo menos uma vez por período. O que a gente não encontra muito é monitorização invasiva dentro da neonatologia, mas a gente consegue ter ali um respaldo de toda a monitorização necessária para que esse bebê, que a gente possa intervir em algum momento ali que esse bebê apresentar um sinal vital alterado, uma queda de oximetria,
né? Um padrão irregular de respiração ou uma frequência cardíaca muito alta, né? Aquele menos é mais e o mais é para aqueles que precisam, né? Sim. Até para evitar aquele monte de dispositivo que às Sim. vezes não é necessário para aquela condição clínica do bebê, Sim. né? Mas em compensação outros chegam gravíssimos, Sim. né? Isso Sim. compensa os demais, né? Sim. Vamos dizer assim. E alguns ficam graves ao longo da internação, Sim. né? Então, muitos altos e baixos, né? Sim, muitos procedimentos acontecem ali no dia a dia, mas um dos procedimentos que fazem parte da terapia intensiva neonatal e que é uma novidade no sentido de aprendizado é a diálise peritoneal. Né? Então, os bebês são admitidos, porventura apresentam alguma injúria renal aguda, esses bebês precisam passar, e prematuro extremo, que não tem um rim formado ainda, que está recebendo ali expansões, está recebendo drogas vasoativas, né? Toda a parte de monitorização cardíaca e suporte cardíaco, né? Com as drogas vasoativas, inotrópicas, cronotrópicas, nós temos ali à nossa disposição. E esses bebês, em algum momento da internação, podem necessitar dessas drogas, desses fármacos, dessas medicações. E, além de tudo isso, tem os bebês que precisam passar pela diálise peritoneal. Que eu vejo que é um desafio para a equipe de enfermagem. É um grande desafio. Porque, às vezes... A começar pelo material adequado. Também o funcionamento, o estar em cima ali o tempo todo, né? Seguir todo o protocolo de entrada, permanência e saída. Não é fácil. Diálise peritoneal, ainda mais nessas situações desses bebês tão prematuros, é desafiador. Né? E é uma alegria quando a gente faz o primeiro ciclo de diálise peritoneal que já tem uma repercussão positiva e o bebê apresenta diurese. É uma benção. É muito bom, né? Muito bom. É muito bom. Nossa, Isa, e se for pensar, né? Pensando, vamos caminhando aí. Admitimos, tudo estabilizou, né, os pais estão ali. Como que vocês conseguem manter esse processo de humanização com esse bebê? De uma forma geral. Uma coisa você falou que é o canguru, mas o canguru, eu imagino que... Em que momento vocês começam a considerar isso? Né? E outras estratégias de, sei lá, amenizar um pouco essa situação do impacto da admissão do bebê grave ali. Né? Começa pela ambiência do setor, né? Então, quando esse bebê chega, a gente exige silêncio, a gente exige postura adequada dos profissionais que estarão ali atuando, né? No momento da admissão desse bebê. A gente precisa ter um ambiente mais tranquilo possível, né? Isso contribui muito com o profissional que está responsável pelos cuidados daquele bebê no momento da admissão. Então, pensando na ambiência, num ambiente silencioso, um ambiente calmo, até mesmo a gente temos alguns patrocínios da hora do soninho. Então, a gente tem isso. E, às vezes, alguns bebês são admitidos no momento da hora do soninho, né? Então, é um período ali de pelo menos 2 horas, num plantão de 6 horas, onde esse bebê não pode receber nenhum tipo de manuseio, exceto em casos de intercorrência, por exemplo, né? Certo. Então, é a luminosidade que precisa estar mais diminuída, é o som também que precisa estar mais diminuído. A monitorização contínua, ela vai acontecer, né? A gente vai estar de olho em todos os bebês, mas é um momento onde os ânimos se abaixam, onde os ânimos diminuem. E a gente foca totalmente no descanso daquele bebê, porque sabemos o quão importante é esse silêncio, esse momento para esse recém-nascido no seu desenvolvimento extrauterino. Vocês têm instituído musicoterapia? Também. Na verdade, não temos um protocolo definido, certo. Mas somos um campo de pesquisa para musicoterapia, né, dentro do hospital universitário. Então, é algo muito significativo. O que às vezes também acontece durante a inserção de PIC, por exemplo, os enfermeiros responsáveis pelo processo acabam colocando ali músicas para ninar, ou não está relacionado diretamente à musicoterapia, mas um momento de tranquilidade, sons do útero materno, durante o processo da inserção do catéter, ou em procedimentos duradouros, procedimentos invasivos, associados a medidas farmacológicas para alívio da dor. Então, temos ali a colostroterapia, né, como um protocolo já instaurado dentro da nossa UTI neonatal, que também faz parte dessa humanização e participação dos pais durante a internação desse bebê grave. O método canguru, que se inicia na sala de parto, ali no pós-parto, na internação na UTI neonatal, na UCI, na unidade de canguru propriamente dita, a posição canguru, a participação dos pais. Temos o dia das fotos, então algo muito interessante é que os pais podem fazer um book, podem fazer um vídeo dos seus filhos, né? É o filho deles.
Eles têm que ter isso, eles têm que ter esse direito e se sentirem representados também, apoiados pela equipe nesse sentido. Claro que pensando sempre na higienização das mãos após o uso do celular e antes de manusear esse recém-nascido, né? Pensando ali na imunidade que ainda não está completamente contemplada em todo o seu sistema orgânico. Então, a gente pensa nisso também. Pensando na questão do apoio psicológico, nós temos uma equipe multiprofissional que é composta por uma psicóloga que está ali exclusiva para nós. Ai, então, que delícia! É maravilhoso. Nossa, a equipe de serviço social faz muita diferença para os profissionais e para os pacientes, para as mães, né? Grupo de mães é muito legal, grupo né? De mães, vocês conseguem toda fazer? quinta-feira. Então, gente, grupo de mães é sensacional. Quando a gente conseguia fazer há anos atrás, amenizava muito a ansiedade, né? Porque é a hora que elas têm para desabafar, compartilhar a experiência, porque cria-se um ambiente de família, né? Sim. Elas acabam convivendo muito mais com vocês ali do que com a família na casa delas. Né? E o espaço físico que permite esse conforto, né? Então, a poltrona adequada, nós temos poltronas muito confortáveis, né? Pai e mãe. 24 horas por dia. A visita, então, esse bebê ele tem o direito a receber uma visita por dia, desde que esteja acompanhado do pai ou da mãe. Então, a gente não permite a entrada de desconhecidos ou pessoas que se dizem ser familiares do bebê sem a presença do pai ou da mãe, né? Então, é importante para a segurança do bebê também. E eles podem ficar os dois do lado da criança? Tem estrutura de conforto? A poltrona a gente tem para né? Entendi. Então, cada leito tem uma poltrona super confortável para esses pais. E eles podem permanecer juntos sem problema nenhum, mas a poltrona acomoda somente um. Mas tem a sala para os pais também, que tem até uma poltrona tem de uma massagem, não tem? Tem poltrona de massagem. Então, tem um ambiente do lactário para tirar também leite materno. Isso, para retirada do leite. É um ambiente muito planejado. Eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala da UTI, né? UCI, não pode ser assim um puxadinho, né? É verdade. Porque precisa de toda essa estrutura de acolhimento, até para ordem, enfim, né? Para conseguir gerenciar isso, o fluxo de entrada e de saída, que é uma coisa que depois que mudou para aquele prédio, permitiu uma organização muito boa do processo, né? Uma coisa são desafios da questão da estrutura, às vezes, muito grande, né? Mas são outros ganhos que acaba ganhando, né? Algo que eu gosto muito de falar também é relacionado à ausência dos pais na UTI neonatal, né? Então, por muitos fatores, isso às vezes acaba acontecendo. E esse bebê fica ali solitário ao longo da internação. O que nós temos como apoio da psicologia são as chamadas de vídeo. Então, pais que não conseguem ir à UTI neonatal porque são de fora, moram muito longe, mães que às vezes estão em tratamento de câncer e que não conseguem participar da assistência e do cuidado com os seus bebês, nós realizamos chamada de vídeo através da psicologia. Muito bom. Então, a psicóloga ela é responsável por fazer todo esse cuidado, né? Nós temos a visita do irmão para minimizar o sofrimento da família, minimizar o sofrimento do irmão e também trazer mais humanização para essa família nesse processo de internação delongada. Qualquer idade. Muito legal. Qualquer idade. Então, essa criança, a visita do irmão acontece todas as segundas-feiras. E essa criança, a gente precisa primeiro avaliar a carteira de vacina, se está completa. Se não tem nenhum sintoma respiratório, se não tem nenhum sintoma aquela triagem. Exatamente, importante. E essa criança passa por uma avaliação psicológica. E aí, se a psicóloga avaliar que essa criança tem condições de visitar o irmão sem traumas futuros e presentes, essa criança pode visitar o irmão acompanhado da família, né? Então, é um momento de interação. A gente consegue fazer isso pelos bebês, a gente consegue fazer isso pelas famílias, né? Então, na UTI neonatal, não existem profissionais duros, né? Às vezes, a UTI sempre está muito atrelada com profissionais frios, mas não. Isso tem mudado muito nos últimos anos e, ao contrário, as pessoas, os profissionais que atuam na UTI neonatal precisam ter uma sensibilidade muito grande em favor dos pacientes, em favor da segurança dos pacientes, em favor de obter mais conhecimento científico para trabalhar com aquela população de forma segura e com qualidade, né? E trazendo sempre a presença dos pais, porque hoje em dia não dá mais pra gente falar do cuidado neonatal separado da família. Sim. Eu queria ressaltar quem gosta da ideia da musicoterapia, porque não é, às vezes, só o som ambiente, né? Tem toda uma estratégia. Sim. Tem uma enfermeira que trabalha, professora, né? Que trabalha comigo lá no departamento, e também é plantonista lá na ANEL, que é a Adriana Zani, né? Adriana, ela é super envolvida, ela já veio
acho que em 2 Pedcast aqui, se eu não me engano. Ela é super envolvida com essa parte de pesquisa. E ela trabalhou essa pesquisa, eu não sei se foi mestrado, doutorado, exatamente. Foi no mestrado, né? Um mestrado associado à posição canguru. Muito a musicoterapia legal. com pais associada à posição canguru. Então, vocês podem procurar Adriana Zani, procura Isso. artigos científicos, porque ela publica bastante coisa voltada para neonatologia. E aí, se você está curioso, né, para saber um pouquinho mais, vale a pena aprofundar sobre o assunto, que são práticas humanizadas que permeiam, né? Isa, é um mundo à parte. Eu sou apaixonada de ouvir você falar. Porque a alegria é minha. Você traz muita doçura nesse contexto. A gente sabe que é praticamente hora ouro ali, né? Do processo admissional e que isso vai impactar para que esse bebê saia o quanto antes e saia bem, né? Com menos intercorrências possíveis, com menos limitações possíveis, enfim, que ele saia saudável, tem o seu desenvolvimento pleno extraútero ali, junto de profissionais que têm toda essa habilidade técnica e científica. Então, se você quer trabalhar na NEL, a gente tem que ter habilidade técnica, científica e humanização. E emocional. E emocional, né? Porque é um ambiente realmente muito diferenciado, que mexe, a gente já falou em outros episódios, com a expectativa do bebê perfeito, né? Sem nenhuma intercorrência, que sai liso. O bebê real e o bebê ideal. Isso, o bebê real. Você mesmo falou isso, do bebê real, né? E do bebê ideal. E é mexer com esse acolhimento, com as idealizações. Às vezes o bebê nem chega a provar roupinhas, porque vai perdendo, porque vai crescendo, né? Então, é um processo, eu vejo que temos um público muito ávido, que sente muita falta de conteúdos voltados para a neonatologia, para a enfermagem neonatal. E aí vocês vêm com essa bagagem, esse conhecimento, a gente só tem a agradecer para dividir, para encantar as pessoas, né? Isa, fala o seu Instagram de novo. Meu Instagram é @IsaVS98. Eu vou deixar descrito, mas a Isa, ela deu aulas maravilhosas, assim, no Pedcast, na plataforma do Pedinenf, no Pedcast também, ela tá sempre aí. Mas essa calma, gente. Essa calma, assim, o mundo está caindo, mas está tudo bem para Isa, tudo sob controle. Isso mesmo, autocontrole. Autocontrole, o mesmo tom de voz, assim, olha, acho que... Isa, eu nunca tive nervosa. Você fica nervosa? Muito, inclusive agora. Gente, é isso, autocontrole é a cara do intensivismo mesmo. Isso mesmo, é verdade, eu acho que não... Quanto mais alto se fala, menos as pessoas ouvem, na verdade, né? E no momento da intercorrência, na terapia intensiva, a gente tem que ter o autocontrole. Perfeito. O enfermeiro é um líder na equipe. E é esse líder que vai organizar todos os processos, organizar a intercorrência. Se o líder fica desesperado, a equipe se apavora. Exato. E a gente não pode cair todo mundo junto no mesmo buraco, né? Exato. Então, o líder é o responsável por erguer essa equipe, fortalecer essa equipe e tornar essa equipe ainda mais comprometida com o cuidado neonatal. Exato. Isa, de verdade, gratidão por ter vindo, obrigada de coração. Se vocês querem maior aprofundamento, Flávia, volta com o tema, eu quero tal tema, ajuda a gente aqui da NEL, que eu tô precisando de conteúdos para NEL. Coloca aqui, vem conhecer o Pedinenf, porque as aulas que a Isa dá, gente, são maravilhosas, tá? Então tem módulo de neonatal lá, que vai aumentar ainda as aulas, além das que tem lá. E vem ficar pertinho da gente, porque esse conhecimento, olha, foi muito valor dado aqui gratuitamente. E tem que curtir, pelo amor de Deus, curte, se inscreve, compartilha, senão a gente vai achar que a coisa, né, não tá legal, a gente vai parar os Pedcast, então assim... Isso não pode acontecer. Não pode. Então, ajuda porque são métricas importantes para o nosso processo também aqui, tá? Obrigada, viu, Isa? Até uma próxima. Eu agradeço de todo o coração. Muito obrigada. Me Obrigada. sinto lisonjeada sempre de estar aqui com você. Foi uma Muito obrigada.